meu nome é Lin Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui na UFBA e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFBA. Alguns de vocês já conhecem o trabalho da gente e sabem e vêm acompanhando que estamos realizando uma série documental sobre diferentes temas, né? Temas que tensionam e fazem parte do objeto de investigação do nosso grupo de pesquisa. E nesse momento eu estou aqui para convidar vocês para assistir o nosso novo documentário sobre ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário ele tem o objetivo de socializar as investigações que vêm sendo realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses dentro desse campo de atuação, né? Ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário também está vinculado ao programa Ciência na Escola e especialmente ao projeto Rede Educa, aqui na região Nordeste, coordenado pela professora Andréa Oliveira. Esse programa, o Rede Educa, é denominado de Educação Colaborativa e Ação no Nordeste. E tem o objetivo exatamente de discutir e aprofundar e pensar em práticas que tornem o ensino de ciência mais significativo. Então, o projeto é coordenado pela professora Andréa Oliveira, que é também coordenadora do Programa de Ensino e Filosofia da Ciência aqui na UFBA. Então, durante os episódios, vocês vão poder ouvir professores, pesquisadores, mas também professores e alunos que vêm ao longo desses últimos anos construindo um sentido diferenciado para essa relação ensino e difusão da ciência. Convido a todos a participarem, né, vendo os documentários, compartilhando, comentando e contribuindo para que a gente construa um olhar mais significativo para essa relação do ensino de ciência. Obrigada. Meu nome é Eliane Schlemmer, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos e coordeno o grupo de pesquisa Educação Digital, cadastrado no CNPq desde 2004. E o foco das nossas pesquisas é justamente essa relação entre transformação digital e educação. Então, temos desenvolvido várias pesquisas envolvendo diferentes níveis de ensino e também no âmbito da formação de professores, tentando entender como se dá esses processos de ensinar e de aprender nesse contexto de transformação digital que temos vivenciado, né, no nosso cotidiano. Nós temos desenvolvido nos últimos anos uma pesquisa que envolve a construção de ecossistemas de inovação na educação. Isso muito é resultado também desses 20 e poucos anos já de grupo de pesquisa, né? Tentando entender como é que se dá esse movimento que é muito provocado justamente por essas transformações digitais que estamos vivenciando. Então, tudo parte do contexto do grupo de pesquisa, da pesquisa, de um olhar atento para o contexto em que a gente vive e convive, para as comunidades, para as escolas, enfim, de como essa transformação digital está sendo compreendida nesses diferentes espaços e como ela está sendo, essas diferentes tecnologias também estão sendo apropriadas. E em função disso, dessa leitura do contexto, se identificam problemas, situações em que essas tecnologias poderiam contribuir de alguma forma, e a partir disso, em parceria com esses contextos, se começa a desenvolver essa pesquisa. Então, nós temos o exemplo da pesquisa Cidade como Espaço de Aprendizagem, que ela começa muito numa pesquisa anterior que nós desenvolvemos, que era Games e Gamificação na Educação Digital, tentando compreender como é que tanto os alunos do ensino superior, principalmente vinculados à educação, pedagogia, licenciaturas, compreendiam os jogos e todo esse processo de gamificação na educação, né, como forma de engajar os sujeitos para que essa aprendizagem seja mais interessante também para eles.
E nesse processo dessa pesquisa, que se desenvolveu com a graduação, com o curso de Jogos Digitais e a Pedagogia junto, nós iniciávamos com uma narrativa em que instigava esses alunos a ir para a realidade das escolas, né, espaços de educação, tanto escolares quanto não escolares, né, então também tinha ONGs, enfim, outros espaços que envolvem a formação de pessoas, empresas inclusive, olhar para essa realidade e tentar identificar o que é problema e de que forma essa transformação digital, esse mundo em que a gente está vivendo no âmbito da evolução tecnológica digital, poderia contribuir para potencializar. Né? Então, era uma narrativa, engajava o sujeito nisso, eles iam para esses espaços, fazia essa leitura do contexto e a partir disso começava a desenvolver um projeto na perspectiva de cocriação com esse parceiro, fosse ele empresa, ONG ou instituições educacionais. Né? Então, nesse contexto todo, se articulam tanto a iniciativa privada, quanto o governo, quanto, bom, saindo da universidade, né, a pesquisa, obviamente, com mestrandos e doutorandos engajados, trabalhando nisso, a própria questão da graduação, alguns colegas nossos da graduação que vão aderindo a esse projeto também, e assim a gente consegue chegar nas escolas. Chegando nas escolas, ou em outros espaços não escolares, mas também de educação, como eu falei, o que acontece ali? Dependendo da natureza do projeto que vai ser desenvolvido, que sempre parte dessa interação, tu tem que envolver outras instituições, né, governamentais, por exemplo. Voltando, por exemplo, do projeto das cidades, teve uma das escolas, que foi a Coelho Neto, onde as crianças de 3º, 4º ano começaram a trabalhar com robótica, com Arduino, né, numa perspectiva mais inventiva. Fizeram esse reconhecimento atento, essa varredura no contexto da cidade, para compreender um pouco a cidade e nós podermos também entender como é que eles, o que era significativo da cidade para eles, e a partir disso, então, identificaram o Rio dos Sinos, né, a questão da poluição do Rio dos Sinos, como algo que eles gostariam de entender por que chegou nesse nível de poluição, o que aconteceu. E a partir disso foi feita toda uma interação com o SEMAI, que é a estação que faz tratamento de água, com os órgãos públicos. Então, essas crianças, elas transitaram por esses diferentes espaços. Depois visitaram o Tecnocinos, que é o polo tecnológico da Unicinos, enfim, teve todo um processo de desenvolvimento, de pesquisa, de criação de robôs, de programação de robôs, porque esse era um processo também gamificado, eles tiveram o interesse de colocar mecânicas e dinâmicas dos jogos vinculado com a robótica, e é um projeto onde as crianças estão aprendendo diferentes conceitos, né, e desenvolvendo diferentes competências. Num outro caso, por exemplo, da Vila Brás, né, da Escola João Goulart, que é uma escola em zona de vulnerabilidade social, né, que existem muitos problemas de tráfico de drogas, de homicídio, enfim. As crianças e adolescentes que crescem naquele lugar, eles não se sentem confortáveis com a forma como a cidade enxerga a vila, né? Tanto que eles dizem assim, nós vamos para São Leopoldo, parece que eles não pertencem a São Leopoldo. Então, nós começamos um trabalho, principalmente muito puxado pela professora Renata Marques, né, que foi também orientanda de doutorado na Unicinos, da Linguística, e faz parte do nosso grupo, numa parceria, tentando fazer esse resgate dessa identidade, o que é ser um morador da Vila Brás, como é que essa vila se constituiu, fomos aos arquivos municipais, fomos ao museu, para tentar entender todo o processo de constituição dessa vila, de criação dessa escola, e a partir disso, então, eles decidiram que eles iam modelar, então, a escola e a vila. Começaram tentando com Minecraft, obviamente, faltou recursos tecnológicos e foram para o Blender. Então desenvolveram toda a modelagem em Blender, começaram a trabalhar com a programação em Unity para desenvolver um jogo para PC, hoje já estão no processo de um jogo para mobile, porque eles chegaram à conclusão que são dispositivos móveis que o pessoal tem na vila e eles querem justamente conscientizar as pessoas da importância de que na Vila Brasbon não tem só coisas ruins, tem muitas coisas boas, e começa pela realidade deles do cuidado na escola, né? De ver as coisas quebradas, de o pessoal não cuidar como deveria. Então tem todo um processo de conscientização que acontece por aí. Depois disso, o que vem? Surge o projeto da Fundação Carlos Chagas e o Itaú Social, onde a gente é contemplado, e com isso a gente consegue montar
laboratórios, né, espaços, na verdade, de aprendizagem que tenham tecnologias que possam potencializar aquilo que eles já vêm desenvolvendo. Então, hoje, além de computadores, tablets, nós temos impressora 3D, então a maquete da escola já foi plotada ali em 3D, né, impressa na impressora 3D também. E eles estão começando a fazer essa interação com realidade aumentada, né, a partir dessa impressão em 3D da escola e construindo e fazendo as relações a partir disso. Então, os professores, eles aos poucos vão se agregando, porque colado a esse projeto a gente faz a formação dos professores. É claro que no âmbito da pesquisa a gente tem alguns conceitos, algumas competências que são fundamentais que a gente desenvolva para poder dar continuidade ao trabalho, para poder potencializar aquilo que os professores já fazem. Não é a universidade com o conhecimento pronto, acabado, que vai lá e vai dizer para o professor, professor, é assim que se faz. Não, é um processo de interação. Então, tudo parte da prática do professor na interação com aquilo que a gente tem para trabalhar na pesquisa. E daí vão surgindo as temáticas, os encontros que a gente vai trabalhando numa perspectiva muito híbrida e multimodal, né? O que significa isso? Eles têm, uma vez por mês, a gente se encontra presencialmente, mas durante todo o mês a gente trabalha com plataformas, né? Então, Google Class, temos um grupo no WhatsApp, trabalhamos com o Padlet, enfim, tudo aquilo que também as crianças e os adolescentes vão trazendo para eles de novidade. Olha, professora, tem isso aqui, nós descobrimos esse aplicativo, vamos dar uma olhada como é que funciona. E as professoras, algumas, não todas, têm aderido isso e têm trazido também para o grupo de pesquisa e muitas vezes são aplicativos que nós também desconhecemos. Então a gente busca aprender e a partir disso, então, tentar entender como é que essa tecnologia pode potencializar aquilo que já vem sendo desenvolvido. Então, nesse processo, o que acontece? A gente trabalha a formação dos professores em nível de extensão. Primeiro, eu trabalho com as crianças e adolescentes, obviamente. Depois, eu trabalho com a formação desses professores, trazendo uma parceria com o curso de Jogos Digitais e Pedagogia. Esses alunos do curso de Jogos Digitais, eles desenvolvem oficinas para as escolas, com os professores, com os alunos. Então, algumas disciplinas do curso de Jogos Digitais já trabalham a partir desse contexto da realidade, em vez de a gente ficar desenvolvendo projeto com eles para cumprir a disciplina, tem já desde o início uma interação social. Então isso para nós está sendo muito caro, para os alunos está sendo muito significativo do ponto de vista da aprendizagem deles. Então está trazendo um resultado bem interessante em diferentes aspectos. Então, no contexto desses projetos, nós temos desenvolvido também algumas metodologias inventivas, muito fundamentado na Virginia Kastrup, no trabalho que ela vem desenvolvendo, tentando também adaptar o método cartográfico de pesquisa e intervenção enquanto prática pedagógica, vinculado à gamificação, elementos de jogos, né? E também projetos de aprendizagem. Então, nós temos denominado essa metodologia de projetos de aprendizagem gamificado, também temos estudado outras possibilidades como a biblioteca viva e a biblioteca humana, né? Porque, enfim, nesse transitar e conversar com as pessoas da comunidade, as crianças acabam produzindo vídeos, fotos, áudios, e isso tudo são aquelas informações que são importantes para o contexto que não estão nos livros, estão justamente no terreno, né? No território. Então, com isso a gente constitui aquilo que é, na verdade, a biblioteca viva das cidades, né? E isto serve de elementos depois, seriam as pistas que eles constroem para desenvolver todo esse processo gamificado, né? Então, tanto as pistas geográficas vinculadas a determinados locais, quanto as pistas humanas, que são aquilo que as pessoas dizem, e as pistas online, onde se vai buscar mais informação. E isso tudo também tem potencializado o surgimento de práticas também mais inventivas, práticas pedagógicas, intervencionistas, porque elas têm toda uma intervenção no contexto, né? Reticulares, porque é no âmbito da rede, né? Conectivas, porque é conexão o tempo inteiro, e atópicas, então muito trazendo essas novas epistemologias reticulares, conectivas e atópicas que o professor Máximo de Felice da USP tem trabalhado. Então, desse imbricamento teórico e epistemológico, acaba também despertando o interesse dos professores dos mestrados e doutorados
muito vinculado a essa nova legislação da CAPES, que abre possibilidade de se desenvolver programas de mestrado à distância, né? Mas não é assim desenvolver programas de mestrado à distância. Os professores precisam conhecer, eles precisam se apropriar, eles precisam sentir como é que é aprender desta forma, ou pelo menos num contexto híbrido. Então é isso que a universidade colocou para o grupo de pesquisa como desafio, de formar esses professores das diferentes escolas da Unicinos. E tem sido um processo muito rico, foi um processo de formação que durou 1 ano e meio, né? Não é fácil, demora para que as pessoas, como ele é interdisciplinar, tem professores, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, tem um processo de reconhecimento e de legitimação do outro, né, nesse processo de interação, como um outro que também contribui nesta rede de conhecimento e com quem eu posso construir coisas que eu sozinho provavelmente não pensaria, né, tanto em nível de propostas de curso, quanto em nível metodológico, quanto em nível das práticas. Isso tem sido um processo extremamente rico, porque na nossa concepção, pensando no ecossistema, isso amplia, né, e traz uma outra possibilidade também para as diferentes áreas do conhecimento colaborarem com nós, né? Então tem surgido ali muitos trabalhos vinculados também à possibilidade da criação de um Netflix da pesquisa, né? Netflix entre aspas, mas é essa ideia de popularizar a ciência, de trabalhar numa perspectiva de ciência cidadã, porque, enfim, muitas das coisas que a academia acaba produzindo em nível de conhecimento científico fica para uma comunidade pequena, especialista, né? Mas como é que a gente leva isso para a população que precisa saber, que precisa conhecer e que pode se engajar nesses processos? Então, é muito nesse sentido que a gente vem articulando isso. Isso também desperta o interesse desses professores dessas outras áreas em olhar mais para nosso contexto social e também trazer essa potencialidade de parceria. Bom, então o que é fundamental para nós nesse contexto? É a vontade, né? O engajamento das pessoas. Então, nós precisamos de pessoas que gostem de trabalhar com educação, que gostem de pessoas, de crianças e adolescentes. Então, mesmo esse projeto da cidade, ele surge muito tanto dessa experimentação que a gente fez com o Pokémon GO naquela época na cidade, para tentar entender como é que as crianças significavam a cidade, quanto de um processo, claro, de construção no âmbito da pesquisa, mas também motivado por ex-alunos que são professores da rede, que viram as nossas postagens, que colocam postagens daquilo que vem desenvolvendo nos contextos educacionais e a gente começa uma interação e a pessoa de repente diz assim, professora, eu quero muito desenvolver algo diferente, né? Como é que a gente podia unir isso? Então também é a abertura da academia, né, para a comunidade e ter essa aproximação não no sentido de alguém que vai para a escola ou vai para esses espaços e desenvolve as suas pesquisas, as teses, as dissertações e depois vai embora e aquilo acabou. Não, é uma parceria, né? É um processo de cocriação, onde nós entramos com aquilo que é próprio da academia e eles entram com a experiência deles. Então, tanto nós vamos às escolas, quando eu digo nós, é um grupo todo de pesquisa, não sou só eu também vou, mas são meus alunos, enfim, a graduação, né? Mas eles também vêm ao grupo de pesquisa. Quando eu digo eles, não são só os professores, os alunos também vêm, né? Muitas vezes não se tem todas as tecnologias nas escolas, mas tem na universidade. Através dessa parceria, a gente pode trabalhar, né? Não é um processo fácil, não é fácil, nem todos se engajam, nem todos se engajam. E as coisas acontecem aos poucos, né? Se a gente entende que a aprendizagem é processo, que cada um tem seu ritmo, também é preciso que a gente respeite isso no âmbito da formação de professores. E trabalhar com desenvolvimento é ajudar as pessoas a se tornarem melhores, né? Então é isso que a gente busca, a partir daquilo que a pessoa já sabe fazer, como é que a gente pode potencializar isso? E num processo sempre de cocriação, de ajuda, né? De parceria mesmo, efetiva.